No episódio passado, falamos sobre o emergente Jesus IA, ou Jesus da inteligência artificial, e o que ele poderia eventualmente se tornar. O episódio bíblico, ou o texto bíblico em 1 de Samuel, capítulo 28, foi o nosso texto principal. Se você se lembra, o rei Saul questionou Deus, mas não recebeu nenhuma resposta dele através dos meios apropriados. Ele então acredita que poderia se conectar com os mortos, uma prática proibida. Vimos que esse não foi o único caso em que ele perdeu a paciência, mas em muitos outros momentos, para obter a sua vontade a todo custo. Esperar era o antídoto para o problema dele. Nós não somos tão diferentes assim da propensão ou das tendências do rei Saul. Então uma pergunta permanece. O Jesus IA, ou Jesus de inteligência artificial, cairia na categoria de médium moderno ou espiritualismo moderno? Esse episódio abordará essa questão, originada pelo último episódio. O que é um médium? É uma questão essencial. O dicionário Merriam-Webster o define como um meio de comunicação, um mecanismo para nos comunicarmos com uma realidade diferente ou distante de nós, que nós não temos acesso. E é a partir dessa mesma palavra que temos a palavra mídia. Por exemplo, através de uma TV posso ver e me conectar com o que está acontecendo do outro lado do mundo, por não ter um acesso físico, certamente. Isto não é diferente do que a Bíblia apresenta, do conceito que a Bíblia apresenta. Consultar um médium era uma maneira de se comunicar com pessoas mortas, como é o caso de Saul, para obter conhecimento, aconselhamento ou para conforto quando alguém sentisse falta do seu ente querido. Se aplicarmos o mesmo princípio com Jesus IA, podemos ver que ele se encaixa nesses critérios. Primeiro de tudo, e para esse aplicativo específico, Figuras Históricas, que a propósito já está de volta disponível na loja de aplicativos da Apple, o que considera Jesus como uma figura histórica somente, é apenas uma maneira diferente de dizer a uma pessoa falecida ou do passado ou morta. Reconheço que outros aplicativos também incluem pessoas vivas, o que não foi o caso deste aplicativo. Semelhantemente a este aplicativo, podem existir outros, ou estar em desenvolvimento, outros com os mesmos ou com o mesmo conceito. Em segundo lugar, o aplicativo seria o meio através do qual se comunicaria ou conectar-se-ia com Jesus, ou melhor dizendo, Jesus de inteligência artificial. Em um nível fundamental, é a mesma coisa. Eles se encaixam nesses critérios de um médium, ou Jesus ia se encaixa nesse critério. E finalmente, o uso recente dessa tecnologia levou muitos a inserir seus dados de voz ou de seus entes queridos, já mortos, em chatbots ou programas para que outras pessoas conversassem com elas, ou para que elas mesmas conversassem com os seus entes queridos já falecidos. Uma influenciadora fez isso mesmo, criou uma namorada artificial e cobra $1 por minuto se você quiser tê-la como namorada, que é um negócio muito lucrativo para uma sociedade solitária. Mas o mais integrante são as pessoas que usaram esses chatbots, esses programas de inteligência artificial para se conectar com pessoas falecidas ou já mortas. Em outras palavras, uma abordagem semelhante ao aplicativo Históricas ou Figuras Históricas. Portanto, Jesus de inteligência artificial poderia ser considerado o espiritismo ou espiritualismo moderno. Da mesma forma que Saul, não devemos procurar por respostas divinas por estes meios. Deuteronômio capítulo 18, versículos 9 ao 14 nos diz:
Quando entrares na terra que o Senhor teu Deus te dá, não aprenderás a fazer conforme as abominações daqueles povos. Não se achará no meio de ti quem faça passar pelo fogo seu filho ou a sua filha, nem adivinhador, nem prognosticador, nem agoureiro, nem feiticeiro, nem encantador, nem quem consulte um espírito adivinhador, nem mágico, nem quem consulte os mortos, pois todo aquele que faz essas coisas é abominável ao Senhor, e é por causa destas abominações que o Senhor teu Deus os lança fora de diante de ti. Perfeito serás para com o Senhor teu Deus, porque estas nações que hás de possuir ouvem os prognosticadores e os adivinhadores, porém, quanto a ti, o Senhor teu Deus não te permitiu tal coisa. Precisamos ser lembrados de que alguns dos desenvolvedores expressaram que seus programas ou esses chatbots inventam factos. Além disso, a personificação da inteligência artificial ou da IA me preocupa. Veja, a inteligência artificial poderia ser uma ferramenta poderosa para interagir com a literatura já existente, de maneira não possível anteriormente. O desenvolvimento da escrita e do material para escrever permitiu que os discípulos de Jesus relatassem e compartilhassem os relatos de Jesus conosco. Repare, séculos depois, a imprensa foi inventada e esses corpos de literatura se tornaram mais disponíveis nas mãos de indivíduos e bibliotecas. Até então, navegar pelo corpo da literatura era uma tarefa morosa. No entanto, com a introdução da digitalização, o mesmo conteúdo pode estar disponível num piscar de olhos e é pesquisável por menos tempo do que antes. Isso resolve um pesadelo para aqueles que trabalham ou trabalharam em bibliotecas. Hoje em dia, temos softwares ou programas como o Accordance, que muda a forma como interagimos com o texto bíblico e o pesquisamos. À medida que a tecnologia se desenvolve, novas maneiras de interagir com o texto ou com o corpo da literatura aumentam igualmente. Portanto, se as ferramentas se concentrassem ou se concentrarem na interação com o corpo de dados já disponível ou de texto já disponível sem personificação, os mesmos não satisfariam aos critérios estabelecidos acima. Como estas ferramentas ainda estão em desenvolvimento, devemos acompanhar e ver o que esse Jesus ia finalmente se torna. Um médium ou uma ferramenta para substituir a forma como interagimos com o texto bíblico. Em última análise, se não formos cuidadosos, tanto utilizadores como criadores, isso se tornará no espiritualismo ou espiritismo moderno, o Jesus de inteligência artificial. Essa discussão é para aumentar a consciencialização e o potencial perigo deste Jesus de inteligência artificial. É aí que entra o medo da IA ou inteligência artificial, o tópico para o nosso próximo episódio.